de volta com o Jogo do Poder, hoje discutindo a questão dos royalties do Rio de Janeiro. Semana passada, o presidente do Senado foi acusado pelo senador Lindenberg Farias de estar fazendo jogo contra o Rio de Janeiro, de estar tendo uma participação ativa, prejudicando os interesses do Rio de Janeiro. É isso mesmo, deputado? Eu não faria uma afirmação desse tipo, porque ele é o presidente do Congresso, ele vai ter que jogar de acordo com a correlação de forças que existe ali. Eu acho que o que existe é uma constatação de que a época em que o Fundo de Participação dos Estados foram definidos os seus critérios, o Maranhão recebeu uma enormidade, ou seja, foi um critério político e que o próprio Supremo Tribunal Federal exige do Congresso que até 2012 mude e estabeleça critérios corretos de distribuição, que, na minha opinião, é a saída definitiva para essa discussão que está se fazendo hoje. Como é que eu redistribuo o recurso no Brasil por um critério federativo correto. Agora, o que me preocupa, a primeira pergunta que você fez aqui no programa é se a gente tinha esperança, estava preocupado. Eu estou com as duas coisas. Porque quem faz política... A esperança não pode desaparecer. Não, ela não desaparece porque no mundo da política você busca permanentemente saídas, acordos e joga para que as saídas existam. Mas eu estou preocupada também, porque está previsto para terça que vem o senador Vital do Rego apresentar um texto sobre o projeto do senador Wellington Dias, que é muito ruim, Ele joga essencialmente com o critério do FPE para a distribuição de royalties. Que o Supremo derrubou. Então é muito ruim, até porque se o próprio critério do FPE está questionado... traz do critério do FPE para participar da distribuição dos royalties. Exatamente. Que é um critério que já penaliza o Rio de Janeiro enormemente. E é um critério que está sob júdice no Supremo, o critério do FPE. Então, já é uma coisa ruim. E esse relatório vai ser apresentado terça. E o nosso prazo fica em 2 semanas para resolver. Então, assim, a gente está... Quando eu estive aqui da última vez, a gente tinha 2 semanas, né? Agora nós temos de novo. Mas, claro que na política você vai... Parece que a fita voltou. Na política você vai, de fato, esticando, e isso faz parte. A presidente Dilma ajudou a esticar. Agora, ela voltando de viagem, que está voltando, acho que hoje ou amanhã, não sei, foi levantada uma proposta na reunião da bancada do Rio com o governador, o seguinte, que ela se comprometa a dizer o seguinte: caso aprove um projeto que viole contratos existentes, que ela vete. Como fez o presidente Lula com a emenda. Acho que isso intimida uma decisão errada em relação à legalidade. Eu concordo, deputado João, você não acha que realmente o governador Sérgio Cabral tem razão quando cobra uma posição mais contundente, mais explícita da presidente Dilma sobre o assunto, dizendo publicamente o que disse a ele, ou seja, que na realidade vai recorrer também ao Supremo caso haja uma mudança que fira os interesses do Rio de Janeiro e dos estados produtores, digamos assim? Claro, o governador Sérgio Cabral tem sido muito firme em defesa do direito que é nosso. Ele não está sendo firme porque é uma decisão política, não. É direito da população do estado do Rio de Janeiro. E ele, como governador, tem feito isso brilhantemente. Para o senhor ter uma ideia, ele apresentou também na CAI... Dias depois da declaração dele, interlocutores, fontes do Palácio do Planalto fizeram vazar a informação de que a presidente não gostou, porque ficou um pouco com a corda no pescoço e tal. Mas, enfim, há momentos em que precisa ter clareza, há momentos que as questões não podem ser subjetivas, nem subentendidas. Ou seja, a corda está no pescoço do Rio de Janeiro. Mas a corda está no pescoço de muitos municípios, que são municípios, alguns deles dependem essencialmente dessa fonte. Então, nós quebramos os municípios. É claro que eu também acho que depois dessa batalha, nós precisamos avançar para um controle social desses recursos, porque também há municípios que não aplicam adequadamente esse recurso para os seus municípios. Mas agora é hora de defender esse recurso e avançar para o controle social deles. E complementando, Ricardo, o que você me perguntou, e ainda vou voltar um pouquinho lá quando o senador Lindenberg fez a defesa em questão. Na verdade, ele reclamou do Senado, do presidente do Senado. Que via movimento do presidente do Senado que, na realidade, não... A Jandira falou, quando foi feito o cálculo da distribuição do FPE, isso lá atrás, foi uma distorção enorme com relação ao estado do Rio de Janeiro. E o governador Sérgio Cabral apresentou lá no Senado, na CAI, se nós juntarmos todas as riquezas que o estado do Rio de Janeiro produz, e é um dos estados que mais produz riqueza... É o quarto último da federação. Ele está lá na rabeira da arrecadação de impostos, porque a distribuição
do FPE é injusta com o Estado do Rio de Janeiro. Se tirar o petróleo, seria um massacre ao Estado do Rio de Janeiro. Por isso, a posição correta e firme do governador Só um Sérgio dado Cabral. para a população que nos assiste. O Fundo de Participação dos Estados, ele tem um critério de distribuição, né, que para o Rio de Janeiro ficou completamente baixa a distribuição. Até porque os critérios... Eu acredito que o critério seria os estados mais pobres receberiam mais do que os estados mas mesmo entre os estados mais pobres, você pegar Maranhão e Piauí, a distorção é absurda, e Piauí é mais pobre, não é? O ICMS do petróleo não é cobrado no Rio, é cobrado no destino. Então, São Paulo recebe mais ICMS do petróleo produzido aqui e nós não recebemos, não é? Então, a única fonte da conta petróleo que nós temos, de fato, é o royalty. Então, se você tirar o royalty, nós ficamos com o quê? Então, e que está previsto na Constituição. Isso, que é uma indenização à estrutura produtiva, pelos riscos que isso gera, inclusive, ao meio ambiente, que pode gerar, então, os danos. Então, na verdade, o royalty, ele é direcionado a quem produz. Na medida em que vão aumentando os estados produtores, que os petróleos vão sendo, os poços vão sendo descobertos, ou em terra, ou em mar, etc. e tal, mais estados vão compreender isso. Então, o que se discute hoje na conta petróleo não pode ser o royalty de foco. De Sergipe ter descoberto aí um poço significativo, então isso pode de alguma maneira mudar a posição de Sergipe? Vai mudando a correlação, claro. Amazonas, por exemplo, que produz, a gente tem que inserir nos estados produtores. O Amazonas tem que ser inserido, não é só o Espírito Santo. Essa questão que ele colocou de Sergipe é importante, sabe por quê? Eu não posso fazer um relatório casuístico para hoje apenas distribuir para quem não produz. Exato. E amanhã alguns estados como o Sergipe que não vão passar a produzir vão perder. Nós temos que fazer uma lei que seja para a federação, mas que seja uma lei equilibrada. É isso. Para quem não produz e para quem produz. E para vários anos, né? Claro. Não pode ser. Não pode ser uma lei na véspera da eleição para atender A ou B ou C. Agora só mais um dado aí, só mais um dado para te dar. Essa discussão não divide base e oposição, viu? Essa discussão é com os estados. Sim. É claro que a posição do governo federal determina a posição sobre qual é a alternativa, que pode ser contra. Se o governo federal disser não é participação especial, muitos deputados vão ser contra a alternativa apresentada e não vão colaborar para que essa solução se dê pela União. Agora, a votação em última instância que vai se dar lá é cada um com seu estado. Né? E a bancada do Rio vai votar com o Rio de Janeiro, independente do partido, inclusive, se é base ou oposição. Não tenha dúvida. Agora, deputado Fernando Jordão, qual é a sua avaliação sobre essa proposta do senador Wellington Dias? Ele se apresenta como uma proposta intermediária, uma proposta conciliatória, mas me parece que está muito distante disso ainda, né? Não, está distante não. Não existe. Ele mexe com contratos existentes, nos poços licitados, que é onde o Estado do Rio tem todo o direito. Nós não podemos abrir mão dela. A proposta dele para o Estado do Rio de Janeiro não existe. Nós não vamos abrir mão de ceder nada do que está licitado. Essa tese que ele martela de que estaria garantido, digamos, que o Rio recebe agora em 2011, ou seja, não, garantimos o que recebe em 2011. Essa tese isso é um absurdo. Ele quer fazer o seguinte, explica para ele, ele quer fazer o seguinte. É um absurdo. Em 2013, ele está dizendo quanto que nós vamos receber, independente de nós sermos produtores ou não. É mais ou menos o seguinte, olha, você ganha 10 hoje, seu salário é R$10, mas a partir de amanhã você vai ter que dividir, vai ganhar 6, depois no outro ano vai ganhar 5, independente da capacidade de você ganhar R$10. Não, é pior do que isso, é ainda pior do que isso. Tem um dos postos publicitários, é posto de Lula. Poço Lula, né? Poço o nome Lula, o nome é sugestivo. Esse poço, a perspectiva dele é de ampliar a produção. Então, na verdade, o que ele propõe é congelar o que a gente tem. Independente do que este poço vai produzir e que dá de retorno para o Estado, você não pode receber. Eu congelo o que você vai receber, ou seja, você não vai perder nada, tá? Você vai ficar com o que você tem hoje. É de eterno. Você vai ficar com o que você tem hoje. Agora, a produção vai aumentar e você não vai receber. É um absurdo, né? Então, quer dizer, é uma lei casuística. Não, ela é casuística porque ela quebra o contrato. Se esse posto já está licitado, o que aumentar nesta produção está dentro do contrato que está em vigor. Então, eu não posso casuisticamente congelar o que você tem na perspectiva de um posto que todo mundo sabe que vai aumentar a produção. Fazer mais uma vez um rápido intervalo, o Jogo do Poder hoje, discutindo a questão dos royalties do Rio de Janeiro. Voltamos em 1 minuto pela CNT.